Eu vou falar um ingrediente da receita com farinha de trigo e vou falar o que você vai usar para a receita sem glúten, tá? Então vamos trabalhar dessa maneira, tá bom? Então eu vou adaptar aqui uma receita de bolo de chocolate, tá? Para vocês. Na receita com farinha de trigo, a gente tem, deixa eu ver quantos ingredientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingredientes. Olha a diferença, gente. Na receita com farinha de trigo, eu tenho 6 ingredientes. Na receita sem glúten, equilibrada, que fica macia, úmida, que cresce bem, deliciosa, a gente tem, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ingredientes. Então, é um pouquinho mais que o dobro dos ingredientes da receita com farinha de trigo. Aí você vai falar, nossa, mas para que tanto ingrediente? Porque a gente precisa desses ingredientes para que o nosso bolo fique perfeito, certo? Então, é um pouquinho maior o número de ingredientes, né? É o dobro, mas são ingredientes fáceis de você encontrar e que vale a pena você colocar esses ingredientes, porque o resultado é completamente diferente do que você pegar a farinha de trigo e substituir pela farinha de arroz. Isso eu garanto, tá? E aí alguns outros ingredientes estão nessa receita, sem glúten, para melhorar o sabor, a coloração, a textura, tá? Então são ingredientes muito importantes para que você tenha o seu bolo perfeito. Então vamos lá. O primeiro ingrediente da minha receita com farinha de trigo são 4 ovos. Ou 200 gramas, né? Aqui, nessa receita, eu peguei uma receita que tá no canal, tá? No canal, 200, não, são 3 ovos, gente, são 150 gramas de ovos. 150 gramas de ovos ou 3 ovos, tá? Essa é a receita com trigo. Para você fazer essa receita sem glúten, você vai usar a mesma proporção, 3 ovos ou 150 gramas, tá bom? Então, nos ovos a gente não vai mexer, vai continuar a mesma proporção. Aí, nós vamos para o açúcar. Aí, o açúcar, na receita do bolo de chocolate com farinha de trigo, vai uma quantidade um pouquinho maior, bem maior, na verdade. E na nossa receita sem glúten, eu gosto de uma quantidade menor de açúcar. Então, vamos lá. Na receita com farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar. 2 xícaras de açúcar. Na receita sem glúten, 150 gramas de açúcar, tá, gente? Então, 2 xícaras na farinha de trigo, 150 gramas na sem glúten. Por que essa diferença? Isso é opção, tá? É gosto. Se eu colocar 2 xícaras de açúcar no meu bolo sem glúten, ele vai ficar muito doce, ao meu gosto, mas você pode aumentar essa proporção, tá? Você pode colocar a mesma quantidade se você gostar de um bolo bem docinho, tá? Nada, não tem problema nenhum. Só que eu diminuo a proporção, porque para mim já é o suficiente esses 150 gramas de açúcar, certo? Próximo ingrediente da receita com farinha de trigo. Nós vamos para a gordura. Na receita com farinha de trigo, ela pede 2 colheres de sopa de manteiga, tá? 2 colheres de sopa de manteiga. Você pode usar também? Pode, tá? Pode usar a manteiga. Como as minhas receitas são sem leite, né? A maioria delas, as massas são todas sem leite, eu não uso a manteiga. Então, eu vou substituir por óleo vegetal. E aqui no óleo vegetal, a gente vai colocar 90 gramas de óleo vegetal. Por que que você aumentou a quantidade, né? Porque as 2 colheres de sopa de manteiga é uma quantidade pequena. Só que aí, o problema é esse. Eu peguei uma receita que a maioria da internet, que não é em gramas, né? A receita é toda em colheres medidoras, em xícaras medidoras. E aí, o que pode acontecer? Essa colher de sopa, ela pode ser aquela colher de sopa, né, cheia. E aí, quando você vai pesar o óleo vegetal, você vai colocar uma quantidade um pouquinho maior de óleo vegetal, tá bom? Então, na minha proporção, ficaram 90 gramas de óleo vegetal. Eu adiciono um pouquinho a mais. Sendo que, se você for usar a manteiga, você pode usar na mesma proporção, tá? Essa é a minha adaptação, tá bom? Eu indico que vocês façam assim. Por que que está nessa adaptação, nessas proporções? Porque quando a gente está trabalhando com criação de receitas, a gente trabalha com porcentagens, né? Eu não trouxe as porcentagens aqui, que é para não confundir vocês. Porque quando a gente trabalha com porcentagens, cada ingrediente desse,
ele tem uma porcentagem diferente baseado na quantidade de farinhas que você está utilizando, tá? Então, em geral, nos bolos, a gente agrega ali uns 45% de gorduras, quando a gente está criando uma receita, certo? Então, é com esse pensamento que eu coloquei aqui os 90 gramas de óleo vegetal, tá? Então, vamos para o próximo ingrediente. 4 colheres de sopa de chocolate em pó, né? Eu não uso chocolate, eu uso o cacau. E aí, eu usei a substituição, né? Eu coloquei 40 gramas de cacau em pó. Cacau em pó, ele é mais forte do que o chocolate, mas você pode usar essa proporção de 40 gramas, tá? Que é a mesma proporção do chocolate, porque cada colher de sopa tem 10 gramas de chocolate em geral. O cacau também serão 40 gramas, apesar de ele ser um pouquinho mais forte, porque eu gosto do sabor sobressaindo do cacau, né? Que fica um bolo de chocolate com gosto mesmo de chocolate, tá? Se você preferir, você pode reduzir um pouquinho a proporção desse cacau. Mas eu gosto dos 40 gramas, eu acho que não fica muito forte, fica um sabor bem agradável, com o gosto mesmo do chocolate. E aí, esse cacau, a gente, para acentuar a coloração, para acentuar o sabor desse chocolate, nós vamos agregar outros ingredientes, que nós vamos tratar aqui mais para baixo nessa receita. Por isso que ela tem 13 ingredientes ao total, né? Porque como é um bolo de chocolate, quando eu uso o chocolate na receita, eu vou usar alguns outros ingredientes que, além de melhorarem a textura desse bolo, eles também vão melhorar a coloração e o sabor, tá? Já vou falar sobre eles. Tá, o próximo ingrediente é o líquido, né? Na receita com farinha de trigo, a pessoa colocou 1 xícara de leite. 1 xícara de leite. E eu não sei qual é o tamanho dessa xícara. Mais um problema. Por isso que a gente trabalha com gramatura, tá? A gente pesa os ingredientes sem glúten, pra gente ter exatidão naquela receita, pra gente fazer uma receita hoje, ficar de um jeito, fazer na semana que vem e ficar do mesmo jeito. Então, a gente sempre pesa os ingredientes, tanto os líquidos quanto os secos. Então, aqui, a pessoa colocou 1 xícara de leite. Eu vou colocar 200 gramas de água morna, tá? Aqui, eu acho que o leite era em temperatura ambiente. A minha é água morna. E tem algumas razões para ela ser morna. Por quê? Quando a gente está fazendo bolo de chocolate, a gente coloca água morna para acentuar a coloração desse bolo de chocolate e para dar mais maciez ao nosso bolo. Então, a água morna, né? Algumas pessoas usam água quente. Minha mãe usa água quente na receita do bolo de chocolate com farinha de trigo dela. E ela usa água quente para que a gente tenha uma textura melhor do nosso bolo e acentue a coloração do cacau, do chocolate em pó. Então, vamos usar 200 gramas de água. Por que é uma quantidade maior, né, de água? Porque, não sei se também, né, depende do tamanho da xícara dela. Mas é uma proporção um pouquinho maior de água, porque a gente tem farinhas diferentes e farinhas que absorvem os líquidos de maneiras diferentes. Então, a gente vai usar essa proporção aproximada aqui de água, que é quase 100%, mais ou menos uns 95%, considerando o total de farinhas, porque a gente tem farinhas diferentes que absorvem mais ou menos os líquidos da receita. E aí uma dica, quando você está fazendo a sua receita, você vai adicionar a água aos poucos. Sempre reserve um pouquinho para deixar do lado e você dar o ponto na massa. Porque se você coloca tudo de uma vez, pode ser água demais e a sua massa vai ficar muito líquida, tá? E aí se faltar, sim, você vai complementar. Mas geralmente o que vai na receita é mais ou menos o que você vai usar. Então, sempre reserve um pouquinho para você garantir ali não perder o ponto de hidratação da sua massa. Dá para corrigir o ponto de hidratação? Dá. Só que a gente tem algumas regrinhas para seguir para corrigir de maneira eficiente esse ponto de hidratação, tá bom? E não dá para corrigir sempre. Próximo ingrediente. Agora, a gente vai substituir a farinha de trigo. Vamos ver quais farinhas eu escolhi para substituir a farinha de trigo de maneira eficiente. Na receita com farinha de trigo, vão 3 xícaras de farinha, tá? 3 xícaras de farinha. Aqui, para minha receita sem glúten, eu escolhi 5 farinhas. 5 farinhas para substituir a farinha de trigo. Vamos lá. Primeiro, farinhas de estrutura. Escolhi 2. Farinha de arroz branco, farinha de trigo sarraceno. Então, eu escolhi 100 gramas de farinha de arroz branco e 20 gramas de farinha de trigo sarraceno. Perceba que a quantidade de farinha de trigo sarraceno ela é bem menor, considerando, né, a quantidade total de farinha de arroz. Elas são 20 gramas só. Por quê? Porque a farinha de trigo sarraceno deixa sabor residual.
né? Só que se eu coloco essa quantidade menor, eu agrego as características de maciez e umidade sem interferir no resultado final quanto a sabor. Outra coisa, a farinha de trigo sarraceno, ela é escura. Como é um bolo de chocolate, eu posso utilizá-la sem alterar a coloração da minha massa. Se eu estivesse trabalhando com bolo branco, qual outra farinha eu poderia colocar? Grão de bico? Aveia, feijão branco, tá? Farinhas mais branquinhas, para você não interferir no resultado final quanto à coloração, tá? Então tá, farinha de estrutura, eu tenho 120 gramas de farinha de estrutura, sendo 20 gramas de farinha de trigo sarraceno e 100 gramas de farinha de arroz branco. Aí vamos para a farinha de liga, né? Eu preciso de pelo menos 3 farinhas, sendo que uma a cada grupo, de cada grupo. Então a farinha de estrutura, que é o primeiro grupo, eu usei 2 farinhas. Agora vamos para o grupo de farinhas de liga, que eu vou usar somente o polvilho doce, tá? Polvilho doce, lembra daquela proporção que eu falei? 50% de farinha de estrutura, 25% de liga, 25% de maciez e leveza. Aqui eu não vou usar exatamente um para meio, tá? Mas vai ficar bem próximo, ó. Perceba só. Eu vou usar 120 gramas de farinha de estrutura e vou usar 50 gramas de polvilho doce. Isso é quase a metade, né? É um pouquinho menos da metade, mas é uma proporção que funciona muito bem. Eu consigo subir para metade? Pode subir para metade, tá? Você pode colocar ali 60 gramas de polvilho sim, não tem problema, tá bom? Porque é uma quantidade bem pouquinha de diferença. Mas eu usei 50 gramas para substituir a função de liga na minha farinha de trigo. Então, eu já substituí a função de estrutura, né, com a farinha de arroz e trigo sarraceno. Vou substituir a função de liga com o polvilho doce, então eu coloquei 50 gramas. Aí agora nós vamos substituir a função de dar maciez e leveza para a massa, que é uma função da farinha de trigo. Então aqui na receita sem glúten, qual farinha eu vou usar para trazer essa maciez, essa leveza para o meu bolo de chocolate? Eu vou usar o amido de milho e vai ser na mesma quantidade do polvilho doce, 50 gramas, que mais uma vez não é a metade, mas é quase. Dá para subir para 60? Dá, tá? Pode subir para 60 gramas sim. Então, pronto, eu já tenho o meu mix básico, estrutura, liga e maciez, certo? Só que eu vou entrar com outra farinha. Lembra que eu falei de uma farinha rica em proteínas, rica em gorduras, que a gente pode adicionar à nossa receita para trazer umidade, trazer maciez, manter o nosso pão e o nosso bolo úmido e macio por mais tempo? Então eu vou entrar aqui com a farinha de amêndoas. É uma proporção muito grande? Não. Eu vou entrar com 30 gramas de farinha de amêndoas, tá? Para somente trazer essas características de umidade e de maciez para a massa, certo? Pronto, meu mix está todo feitinho. Eu usei 5 farinhas para substituir a farinha de trigo. Então aqui eu já tenho a substituição perfeita para a farinha de trigo. Tá, mas será que é o suficiente eu usar somente essas farinhas para dar liga, dar maciez, dar umidade, dar estrutura? Para algumas características sim, só que para liga não, tá? Por quê? Porque eu só usei o polvilho doce que me dá liga. Então o polvilho doce, o trigo sarraceno também, mas é uma quantidade tão pequenininha que não vai fazer diferença. De trigo sarraceno, né? O polvilho doce, ele agrega liga também, só que não é uma liga tão forte. Então, se eu fizer essa receita sem um agente de liga, provavelmente ela vai ficar esfarelando, tá? Então, a gente precisa incluir aqui um agente de liga também. E o que eu escolhi para colocar? A goma xantana. Qual a proporção que você usou? De 1 a 2%. Lembra que eu falei que quando você está trabalhando com bolos, você precisa colocar ali o que eu gosto, né? Meu gosto, meu caso, não sei se é a sua opção em casa, mas eu, inclusive, quero que você teste para ver se é o que você gosta também. Eu gosto, para bolos, manter mais próximo de 1% do que mais próximo de 2%. Por quê? Porque se eu coloco mais próximo de 2%, aqui seriam 4 gramas quase. Então, 4 gramas num bolo de 150 gramas de ovos, para mim é muita goma xantana. Ele vai ficar com aquela elasticidade exacerbada na massa. Eu não gosto desse resultado. Eu prefiro colocar um pouco menos para eu ter aquela característica mais leve, porque a goma xantana em excesso também vai pesar a sua massa, porque você tem que pôr mais água, né? Então tem todas essas consequências quando você modifica a quantidade de algum ingrediente e a goma xantana vai dar uma diferença muito grande quando você aumenta essa quantidade, tá? Então é importante. Para mim, próximo de 1%. Aqui eu acho que foi de 1,2%, não tenho certeza porque eu não fiz a conta aqui. Mas é aproximadamente essa quantidade que eu uso, de
1,2%, 1%, né, de goma xantana em relação à quantidade total de farinhas. Então, para essa receita, eu usei 2 gramas de goma xantana, tá? Tem mais 2 ingredientes. Deixa eu só tomar uma água. Vamos lá. Aí, aqui vai entrar, inclusive nessa receita eu não coloquei ácido, olha só, deixa eu colocar o ácido aqui, esqueci. Vamos colocar 2 ingredientes que vão ajudar na textura, na coloração e no sabor dessa massa. Então, vamos usar o vinagre e também o bicarbonato de sódio. Não, mas por que você vai usar bicarbonato se já tem bicarbonato no fermento? Então, a quantidade que eu usei nessa receita foram 2 gramas de bicarbonato de sódio. Por quê? Ah, você quer que ela cresça mais? Não. A intenção do bicarbonato direto na massa aqui é para acentuar a coloração do cacau e também o sabor de chocolate no bolo. Então, é para isso que eu usei o bicarbonato de sódio nessa receita. 2 graminhas apenas, bem pouquinho, só para atuar com essas funções, de acentuar a coloração e acentuar o sabor de chocolate na minha massa de chocolate. Então, o bolo vai ficar mais marronzinho, mais escuro, quando eu coloco o bicarbonato de sódio direto, assim, direto, que eu digo sem ser no fermento químico, tá? E aí, o outro ingrediente que vai ajudar na textura mais macia, mais úmida, vai ajudar na coloração. Por quê? Porque o vinagre, o ácido, ele tem uma reação química com o cacau, acentuando a sua coloração de chocolate, a sua coloração marrom. Então, o vinagre, além de atuar na melhora da textura, né, na melhora da maciez, da umidade dessa massa, ele também vai atuar acentuando essa coloração marrom do bolo de chocolate. Olha que interessante. Inclusive, tem uma coisa muito legal do vinagre, né, do ácido, no caso, que você sabe como que eles descobriram a coloração Red Velvet? Sabe aquele bolo vermelho, né? Não é o de chocolate vermelho, sabe? Então, esse bolo eles descobriram através dessa interação do vinagre com o cacau, que formou uma coloração mais avermelhada, lá quando eles descobriram esse bolo, tá? Hoje em dia a gente tem corantes alimentícios que podem ser adicionados à massa para trazer a coloração vermelho, né? Tem os corantes naturais também, de beterraba, enfim. Mas lá nos primórdios, quando eles descobriram o bolo Red Velvet, foi dessa maneira. Foi através de uma interação química entre o vinagre e o cacau em pó que proporcionou uma coloração avermelhada na massa. Legal, né? Bom, era só um parêntese que eu lembrei e acho interessante. Eu gosto dessas curiosidades. E o nosso último ingrediente, não menos importante, é o fermento químico, né? Aqui, perceba que eu não falei mais de nenhum ingrediente do bolo com farinha de trigo, né? Somente todos esses ingredientes aqui são na receita sem glúten, que a gente adicionou para melhorar a textura e as características de maciez e de umidade da massa, de coloração, de sabor também. Então, voltando para a nossa farinha de trigo, né? O bolo com farinha de trigo pede 2 colheres de sopa de fermento químico. Isso dão 30 gramas de fermento químico. Gente, eu acho muito fermento químico para um bolinho desse tamanho, né? Um bolinho de 150 gramas de ovos é muito, muito fermento. Deixa até sabor residual, inclusive, né? Através da interação química ali. Na nossa receita sem glúten, a gente não vai colocar 30 gramas, a gente vai colocar 15 gramas de fermento químico, que já é o suficiente para fazer esse bolo fermentar, fica bem volumoso, macio, fofinho e delicioso, tá? Tem um problema do excesso de fermento químico, porque quando eu tenho fermento químico em excesso na massa, através da interação ali, da quebra das suas moléculas, ele libera um componente chamado carbonato de sódio, tá? Chama carbonato de sódio, e esse componente vai deixar aquele sabor metálico na massa. Eu não sei se você já comeu algum bolo assim. Eu já fiz um bolo assim, testando a substituição do fermento químico pelo bicarbonato. Então, quando eu ponho bicarbonato em excesso, eu tenho essa liberação do carbonato de sódio e aí eu tenho esse sabor metálico, esse sabor ruim na massa de bolo. Inclusive, a minha massa, na época, eu tive que jogar toda fora porque não deu para comer, pelo sabor forte, sabe? Por isso que eu prefiro colocar um pouco menos de fermento químico, mas essa quantidade é suficiente, não tem problema, o seu bolo vai crescer super bem, do que colocar um pouquinho em excesso e correr o risco de perder a massa, tá bom? Existe um jeito de você neutralizar esse componente, né, desse carbonato, que é usando o ácido. Mas aí você tem que saber a proporção exatamente correta ali, para você poder neutralizar todo o carbonato que é liberado durante essa reação química dentro da massa, tá bom? Então eu prefiro usar uma quantidade menor, comparando com com o bolo de farinha de trigo, tá? Minha quantidade é menor, bem menor, mas ela é o suficiente para fermentar muito bem esse bolo.